Oremos. Bendito, amoroso e soberano Deus, agradecemos a Ti por mais uma oportunidade de conhecer da Sua palavra. Sim, Que senhor. possamos não apenas ouvir, mas que possamos praticá-la. Que possamos buscar sempre agradar a Ti e sermos achados puros perante o Senhor. Amém, senhor. Louvado seja o Teu santo e maravilhoso nome, e é por meio de Cristo, nosso Salvador, que oramos e agradecemos por mais uma aula. Amém. Amém, senhor. Amém. Obrigado, Marino. Deus abençoe. Amém. Nós temos falado sobre essa segunda carta de Paulo, ó. Uma carta onde ele tinha que mostrar quem realmente ele era. Ele tinha que falar, né, das suas convicções, da sua fé, mas sempre levando em conta, né, o amor que ele tinha aos irmãos em Corinto. Mesmo que existia lá falsos professores, falsos mestres, que sempre tentando, né, apagar a imagem, fazer com que Paulo não fosse aceito na comunidade, e esses tais usando de todas as artimanhas malignas para tentar ofuscar ou tentar acabar com o ministério de Paulo, esse ministério da verdade. E Paulo fala que o consolo que ele tinha vinha de Deus. Deus estava o consolando e queria consolar os irmãos também. E a consolação que ele estava recebendo de Deus era para consolar os outros, os irmãos que iriam sofrer. Então Paulo não deixou de falar, de viver a palavra de Deus, a vontade de Deus, mesmo em meio a ataques, mesmo em meio a calúnias. Ele sempre foi e sempre era aquele que olhava para Jesus e continuava marchando, lembra? Continuava marchando. Ele não deixou que o Deus deste mundo, né, tirasse vantagens sobre ele, mas ele continuava marchando. E nós vamos ver hoje que ele vai falar um pouco mais a respeito a respeito de uma vida em Cristo, como aquele que está em Cristo, como é que ele vive, como deve ser então o seu proceder em Deus. Eu gostaria que nós começássemos abrindo nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 11 a 19. Capítulo 5, versículos de 11 a 19. Quem tiver a passagem e puder ler essa passagem para nós. 5, 11 a 19. Se alguém posso tiver, ler, Mauro. pode ler, meu irmão. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos em juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Até o 19, Mauro? Mauro, até o 19? Ele falou até o 19. Tá. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma. Agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas.
Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Eu acho que travou, ó. O Mauro deve ter caído, né? É. Professor Marino, continua a aula aí, Marino, até o Mauro voltar. Eu já fiz a leitura. Ô, Walter, se ele caiu, alguém tem que acudi-lo. Ele já tem mais idade, né? Tem 58 anos, parece que ele falou. Negligência também é crime, né? Então, a gente tem que prestar os primeiros socorros. Melhor a gente ver como ele está, depois a gente continua. Tá bom, vamos fazer assim, então. A única coisa que eu entendi nessa passagem é o que eu ouvi lá quando eu saí das águas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Seja bem-vinda, Patrícia Matos. A Patrícia agora ela não está mais encostadinha na porta, né? Não tá. Ô, professor, ele estava preocupado aí, achamos que o senhor tinha caído aí. Tomou um carrinho, então uma dividida. E caiu feio aqui. Desculpa, irmão, mas tá uma chuvarada aqui, brava aqui. Vixe. Eu ia assumir, o professor, eu ia assumir a aula, mas falei, não, melhor deixar o professor que foi convidado. Mas por que não sumiu a aula? Por que não sumiu? Ele sumiu. Desculpa, irmão. Irmão Walter, irmão pode começar novamente, irmão, fazendo favor? Sem problema nenhum. Vamos nós. Sem problema. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exaltarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecermos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo desta forma. Agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Muito obrigado, irmão Walter. Muito obrigado, irmão. Embora a vida cristã é um dom gratuito, apoiado na graça de Deus, mas cada um de nós será julgado por Cristo. E esse julgamento nos recompensará pela forma em que tenhamos vivido. O dom da vida de Deus na salvação não nos libera da fiel obediência. Todos os cristãos devem prestar contas pela forma
em que viveram. Todos, sem exceção. Mas olhando para o versículo 12, né, Paulo fala ali sobre os que se gloriavam nas aparências e não no coração. São os falsos professores, lá do capítulo 2, versículo 17. Os que se ocupavam só por sair graciosos ou vantajosos neste mundo. Pregavam o evangelho por dinheiro e por popularidade, enquanto que Paulo e seus companheiros pregavam preocupados na eternidade. Você deduzir quem é um falso professor ao descobrir suas verdadeiras motivações. Se estiverem mais preocupados em si mesmo que em Cristo, evite-os e até mesmo a sua mensagem. E nos versículos 13 a 15, né, Paulo diz que tudo o que ele e seus colaboradores, companheiros fizeram foi para honrar a Deus. O amor de Cristo controlava as suas vidas. E como Cristo morreu por nós, nós também devemos morrer a nossa velha vida. Como Paulo, não devemos viver mais para nós mesmos, para agradar aos nossos sentimentos. Devemos usar nossa vida para agradar a Cristo, que morreu por nós e ressuscitou para mostrar que também podemos vencer a morte. Portanto, os cristãos, versículo 17, são novas criaturas desde o seu interior. O Espírito Santo lhe dá a vida nova e já não serão mais os mesmos que antes. Não fomos reformados, não fomos reabilitados ou reeducados. Somos uma nova criação, vivendo em união total e vital com Cristo. Converter não é meramente dar a volta a uma folha nova, a não ser começar uma vida nova, sob o comando e as instruções de um novo professor. Deus nos atrai para si mesmo, nos reconciliando, apaga nossos pecados e nos faz justos. Então, portanto, deixamos de ser inimigos, estranhos, até mesmo estrangeiros para Deus, quando confiamos e entregamos e nascemos de novo para uma nova vida em Jesus. Aos reconciliados com Deus, temos privilégio de também animar e motivar uns aos outros para que façam o mesmo. E dessa maneira, somos aqueles que têm o ministério da reconciliação. E agora somos estes que temos esse grande ministério da reconciliação, de reconciliarmos esses que também estão separados. É o que Paulo está dizendo nesse versículo 18 e 19, que Deus nos chamou para Ele, né? Nos chamou para quê? Para também termos este ministério da reconciliação, de reconciliar os homens perdidos para uma nova vida em Jesus Cristo. Então, a mente de Paulo, mesmo sendo atacado por esses falsos que ele acabou de mencionar, o que ele está falando? Vamos continuar, vamos em frente. Nós temos uma grande missão, temos uma grande obra, temos um grande Deus. Então vamos continuar. Não vamos deixar que o Deus desse século, né, que os instrumentos de Satanás, esses instrumentos satânicos, venham tirar do caminho de Deus da reconciliação e nem de ofuscar esse ministério pelo qual temos, de reconciliar os homens com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Paulo está tentando convencer a todos pela sua própria sinceridade. Não tem nenhuma dúvida de que aos olhos de Deus suas mãos estão limpas e seus motivos são puros.
Mas seus inimigos, os inimigos de Paulo, suspeitaram deles. E deseja demonstrar, Paulo, a sua sinceridade a seus amigos em Corinto. Não pelo desejo de reivindicar-se a si mesmo. Ele o faz sabendo que, dada a sua sinceridade, será prejudicado o impacto da sua mensagem. É o que nós falamos, que muitas vezes aquilo que o mensageiro fala, se ele não tem uma vida de conformidade com a mensagem, causa impacto. Então Paulo tinha uma vida santa, né? E esta vida santa, né, dava também mais crédito ainda à mensagem falada. Então é o que ele está dizendo também a nós, que pregamos uma mensagem pura e santa, mas a vida também tem que ser santa, para causar um bom efeito na mensagem falada. Não como aqueles falsos que falavam, mas não faziam. Não viviam a santidade esperada em Jesus Cristo. Portanto, a mensagem de um homem será ouvida sempre no contexto de sua personalidade. Por esta razão, o pregador, o professor, né, tem que estar acima de qualquer suspeita. Temos que evitar não só o mal, mas também sua aparência, para que os outros não menosprezem, não a nós, mas sim a nossa mensagem. Então não é só evitar o mal, o discípulo de Jesus tem que evitar, mas também a aparência do mal. Não é só o mal em si, mas aquilo que pode dar interpretação de um mal. Mas quais são algumas coisas? Pergunta a nós. Quais são os interessantes de aparência de mal que seria importante sabermos para serem aparência? Vamos pensar em aparência, porque às vezes são coisas que não paramos para pensar muito, né? Sobre a aparência do mal. Porque não é só fazer o mal, mas também a questão da aparência do mal. O que vocês poderiam falar sobre algo que pode dar uma aparência de mal ou ser mal interpretada por outros? O que poderia ser? Me dê alguns exemplos de uma aparência de mal. Aparência, ok? Que às vezes estamos fazendo uma coisa, está sendo tão boa, mas se não tomarmos cuidado, tem uma aparência do mal. Mauro, Deixa eu dar um exemplo. Ô, irmão, pode falar. Pode falar, irmão. eu não sei se é bem a aparência do mal, mas eu sei que me abalou muito. Eu tinha me tornado evangélico, Sim. né? E aí eu falei assim, eu não vou mudar radicalmente para meus amigos ou colegas não se afastarem, né? Aí quando eu convidei eles para fazer um estudo, eles falaram assim, você é evangélico, jura mesmo? Não acredito. Para mim isso aí foi muito decepcionante, né? Eu queria não mudar radicalmente para poder alcançar, né? Mas funcionou tudo ao contrário. É verdade. Bom, irmão Walter. Muito bom. Aparência do mal. Muito bom. Deixa eu falar uma coisa. Tá, estou falando de aparência. Não quer dizer que é mal nem errado, mas às vezes pode dar uma aparência do mal. Vamos por um irmão. Não sei se, eu espero que vocês não interpretem do outro lado, mas vamos com uma aparência do mal. Tem que dar uma carona para uma irmã. E, de repente, ninguém sabe o que está acontecendo, mas vê o carro passando, o irmão e uma irmã, no mesmo carro. Não sabe que, de repente, está levando uma irmã para um hospital, que está doente, né, uma enfermidade, tem que correr para o hospital, um exemplo. Não vê. E quem não sabe o que está acontecendo, mas vê os dois passando o carro, rápido, ou até mesmo fora de hora,
que é uma emergência, tem que ser levado para o hospital às pressas e não vê. Está fazendo uma coisa boa, mas para quem não sabe, está transmitindo uma aparência do mal. Dá para entender isso? Que é uma coisa boa, uma boa obra que está sendo feita, está socorrendo alguém, mas quem vê passando dá uma aparência do mal. Faz sentido isso para nós ou não? Esse exemplo? Perfeitamente. Uma aparência do mal. Então, qual seria a solução? Para evitar... Porque às vezes, estamos falando isso para a gente pensar que muitas vezes estamos fazendo coisas, podemos estar fazendo coisas que... mas pode dar uma aparência do mal. E na hora de falar uma mensagem, por essa aparência do mal, pode comprometer a mensagem. Então, qual seria, então, nesse caso, qual seria a solução? Pergunta, qual seria a solução? Uma situação dessa. É evitar esse tipo de coisa, né, Mauro? Por exemplo, eu posso ter vinho em casa, mas se eu recebo visita constante de irmãos, não é bom que eu tenha, né? Como, Walter? Pode falar de novo, irmão? Eu posso ter vinho em casa, eu posso beber um cálice todo dia, que faz bem, né? Mas se eu recebo visita em casa frequente dos irmãos, não é bom que eu tenha. Vamos supor, e se eu vou no supermercado e acho uma promoção, eu posso bem pensar assim, eu vou comprar uns 5 litros aí, né? Tá com preço bom e vou deixar lá. Quer dizer, a aparência do mal, né? E eu tenho que evitar isso. Aparência do mal. Ok. Pra... Quem mais quer comentar? Não, Mauro. Bom, João? Para evitar esse tipo de coisa aí, o possível a ser feito, a não ser que não tenha essa possibilidade que seja uma emergência, mas é ter alguém junto, né, no carro, levar com mais pessoas junto, né? E você falou, como fazer para evitar isso? Se é uma coisa que tem que levar, tem que dar essa carona, é bom que vá alguém junto, né? Seria o ideal, né? Sim. Agora, Sim. Se não houver nenhum jeito, a uma pessoa que está passando mal, você vai fazer o socorro, não dá tempo de levar ninguém junto, aí, infelizmente, você pode transmitir essa aparência do mal. O problema é que quem está fazendo o julgamento, ele entra lá em Mateus, né? Mateus 7. Não julgueis para não ser julgado. Então, Não sei. o irmão que julga é que tem que tomar cuidado também, né? Porque ele não está sabendo e ele não... Então, assim, se ele viu, é bom que quem vê, isso serve para a gente, se a gente vê uma situação dessa, chega no irmão e pergunta. Falou, irmão, eu vi você passando assim, assim, assim. Aí o irmão vai falar, né? Se eu tenho dúvida, é bom eu perguntar. Eu vi você passando com a irmã tal hora, assim, assim. Aí vai falar, não, é que eu fui levar um socorro. Aí acabou o problema para mim. Se eu ficar com aquilo remoendo, eu vou estar em pecado, julgando o irmão, na verdade. Então, isso que deve ser evitado. Bom, João. Barbosa? Mauro. Sim, irmão. É muito interessante quando fala sobre isso aí, porque quando você é denominacional, você acha que conhece, que sabe, pode fazer e tá tudo certo, né? Que nem você dá estudo sozinho com a mulher, sabe? Então, assim, falta ensinamento, porque quando você tem um ensinamento, você fala, rapaz, é verdade, né? Porque teve um dia que a irmã pediu uma carona, eu falei para a senhora, eu te dou dinheiro do Uber, você vai de Uber, mas eu não vou te levar sozinho, porque se você tutibiar, você vai cair. E aí a pessoa vê que é aquele jeito, né, que eu estou falando, vai julgar você sem saber de nada, o porquê, e depois o negócio é terrível. Agora, quando você tem a orientação que as pessoas explicam para você, quando eu vim para a Igreja de Cristo, o pessoal explicava para mim, mas por que não pode dar aula? Ó, se tiver a esposa, sempre vai, grupo casa, vai junto com a esposa, não vai sozinho. Então, assim, você começa a ter um discernimento, uma sabedoria.
porque senão você cai e você acha que não vai acontecer nada disso, entendeu? E aí já dá uma brecha para o inimigo. O inimigo já é astuto, e aí já vem as más línguas, já faz um proceder, um julgamento totalmente errado da sua vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É muito bom quando tem esses ensinos, a gente poder ficar esperto, né? Muito bom, Barbosa. Muito bom, irmão. Obrigado. Mas é isso mesmo, irmãos. Paulo está nos ajudando a compreender também, né, que temos que evitar não só o mal, mas também a sua aparência, para que os outros, né, não menosprezem não só a nós, mas também a nossa mensagem. Aparência do mal. Talvez eu já tenha contado isso, mas logo no início da minha conversão, bem no início, menos de um ano talvez, fui convidado para ir na casa de um dos líderes, né? E quando cheguei lá para o almoço, ele estava sentado na mesa e ele abriu a porta dele para pegar um refrigerante. E quando ele abriu a porta para pegar refrigerante, eu vi algumas garrafas lá, que não deveria estar lá. E aquilo foi um choque muito grande para a minha fé. Eu abalei. Pela primeira vez na vida, no início da minha fé, eu me abalei com aquilo. E ele era uma pessoa que ensinava. Mas não ficou muito tempo, né? No caminho, se afastou. Mas ele abriu a porta e eu vi muitas garrafas lá dentro. E aí eu fiquei uma quarta-feira e um domingo sem ir, né, à reunião da igreja. Aí 2 irmãos senhores me procuraram. Falaram assim: Mauro, o que está acontecendo que você não foi? Todos esses anos perdeu uma reunião de quarta-feira, né, um culto. O que está acontecendo que você não foi? Sentimos falta de uma quarta e um domingo. E eu falei assim, tentei dar uma desculpa para não falar. E eles começaram a me pegar. E eu precisei falar para eles o que aconteceu. Precisei falar a verdade. Aí eles falaram assim: Mauro, falou assim, a gente entende o seu sentimento, mas olhe para Jesus, tá? Olhe para Jesus. Não olhe para as pessoas, não. Olhe para Jesus. E eles falaram bastante coisa assim comigo. Mas aquela aparência do mal mexeu com a minha fé. Por pouco eu não saí do caminho. Por pouco. Graças a esses 2 irmãos de idade, né? Senhores, né? Um já faleceu e outro um já foi descansar, né, com o Senhor, e o outro ainda está em vida. Mas graças a eles e a Deus, eu não perdi minha fé, mas me abalou muito aquela aparência. Por que eu estou falando isso? Porque a partir dali, quando aquele homem soube ensinar, eu não dava muito valor à palavra dele. Eu não dava muito crédito, eu não dava crédito no que ele falava, por causa daquela aparência do mal. Então, a aparência do mal não só afetou eu, mas como até mesmo a mensagem. Que a mensagem era verdadeira, mas eu já não ouvia mais quando ele falava. Então, afetou a mensagem. Porque quando ele subia, meus ouvidos se fechavam para a mensagem. Por causa do mensageiro. Por causa do mensageiro, a mensagem foi afetada. E eu não ouvia mais. Então, é o cuidado. É o cuidado que estamos aprendendo, né, juntos, que precisamos tomar. Ô, Mauro. Paulo insiste. Sim, irmão. Só um comentário. Você falou isso aí, eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente fala assim, olha para Jesus, olha para Jesus. Mas realmente quando o irmão faz um lance desse aí, que nem o cara que é caloteiro, tem problema com dinheiro e tal, aí às vezes o cara sobe no púlpito, primeira imagem que você tem, você já fica pensando naquilo. Você não liga, você nem lembra da mensagem, né? Você lembra do mensageiro, o que ocorreu, o fato que ele fez, né? E é tão triste porque assim, eu fico vendo hoje, tem gente que acha que é normal, beber é normal, sabe? Cada um. A mesma situação que você passou, eu passei na casa do irmão. Estudo, e aí chegou na hora da sopa,
Aí eu falei pro irmão, tem uma marvada aí, irmão? Aí ele falou, rapaz, vocês pensam 2 dias, você pegava uma amarelinha da boa e acabou. Eu falei, amarelinha? Eu falei, não, irmão, é pimenta. Ele falou, não, chegou um, aí tinha um... Aí eu olho debaixo da pia, tinha um garrafão de 5 litros de vinho lá. Então, quer dizer, os caras é normal, entendeu? E tem gente que bate palma. Você vê aí, o pessoal posta na internet, uísque, Red Bull, e todo mundo põe mãozinha, amém e tal. Então, é complicado. Mas, assim, você não dá credibilidade para ele. Toda vez que ele só você vai ficar pensando, Senhor, perdoa. Só que a gente não dá credibilidade para a pessoa que cometeu aquilo. E você tem que olhar, o foco é Cristo, porque senão você não fica. Entendeu? É isso mesmo, irmãos. É isso mesmo. E o ruim é que acaba prejudicando a mensagem, né? Prejudica a mensagem. Porque, quem sabe, quando ele subia, eu não ouvia mais. Era a mensagem de Deus, mas eu já não ouvia mais. Quando aquele ia levar a mensagem. Então, por isso temos que tomar muito cuidado, porque com essas aparências do mal, porque ela afeta a mensagem. Diretamente afeta a mensagem. Então, é um cuidado que temos que tomar. E aí nós Sim, podemos, João? e aí nós podemos ser pedra de tropeço, né? Se nós, Sim. com essa aparência do mal, nós podemos ser pedra de tropeço para o irmão mais novo na fé, principalmente, né? Ele vai sentir, assim como você sentiu, e aconteceu casos também, novo na fé, eu só não abandonei a fé por Deus, porque Deus é misericordioso e os irmãos também. Mas eu tive problema sério com isso, por causa de uma aparência do mal. Também não deixei a fé mesmo por Deus. Fazia pouco tempo que eu estava na fé, e assim, era uma coisa boba, mas para a gente que é novo na fé, é um perigo enorme, né? Um perigo enorme. Mas, assim, Paulo pede, né, em outras cartas, ele pede para que nós não sejamos pedra de tropeço, né? Senão nós podemos levar o irmão a desviar da fé, deixar o caminho. Mas é muito bom a gente... Muito obrigado, irmão João. E pode falar, irmão João, desculpe. Não, é muito bom esses estudos, esse reavivamento, né? Como Pedro, mesmo que a gente já tem notado, já tem estudado, às vezes, não aqui nesse capítulo, eu ainda não tinha estudado dessa maneira, mas Pedro fala, né, que Paulo também fala que é para reavivar, né? Eu vou falar para a mente esclarecida. Eu estou falando novamente para vocês que tem a mente esclarecida. Então, às vezes, a mente está esclarecida, mas a gente pode, sim, cometer o deslize, e é bom aprender a estar reavivando isso para que nós possamos passar para as pessoas que talvez não sabem ainda, não conhecem. Mas muito bom, irmão Mauro. Obrigado, irmão. É isso mesmo, porque temos que às vezes mesmo nós, irmão, sabendo, temos que ficar atento a esses detalhes, né? Para não sermos esta pedra de tropeço a muitos. Era a preocupação de Paulo, né? Ele não queria isso. Então, por isso também que ele nos alerta, né? A nós hoje, a tomarmos cuidado mesmo. Porque, eu não tenho mal nenhum nisso. Tá, mas será que isso pode ter uma aparência do mal? Né? Mauro, Se tiver uma aparência do mal, é melhor não fazer, né? Bom, Walter? talvez um dos problemas, eu vou falar, eu como novo convertido, né? Quando nós somos evangelizados, a gente coloca nessa pessoa que nos evangelizou, vamos dizer assim, um modelo de perfeição a ser seguido. E a gente acaba esquecendo que a pessoa é um ser humano também, sujeito a falhas. E quando a pessoa falha, a gente fica muito decepcionado. Talvez seja isso que acontece com a maioria dos novos convertidos, né? Ver na pessoa que está estudando com ele um modelo de perfeição, que não existe aqui na Terra, né? Sim. E enquanto ele não aprende, né? Quando ele não aprende que é Jesus, né, irmão? Ele continua olhando para o mensageiro.
Verdade. Continua olhando para o mensageiro. Mas mesmo depois que o mensageiro já tem muitos anos de vida, ele tem que continuar tomando cuidado ainda. Né? Marino? Eu estava aqui lembrando aliás, várias coisas, né? Mas eu me lembrei do um irmão muito amado, né? Que todos conhecem, com certeza. Eu morava numa avenida e eu era novo convertido, aliás, né? Novo convertido é terrível, né? Acha que tudo é mil maravilhas, que desceu nas águas não vai pecar mais. Obrigado, filho. E que tudo é diferente, né? E aí eu estava na calçada de casa, vendo o movimento passar. De repente passa o irmão, sinal fechado, ele olha para um lado, eu vou para o outro e vai. Aquilo me deixou de um jeito assim, eu falei, não acredito, esse irmão fez isso. E fiquei com aquele incomodado, aí primeira oportunidade, eu chamei ele. Aí ele justificou, irmão, eu sei que estava errado, tal, mas eu estava com pressa, vi que não tinha ninguém, passei. Mas assim, foi algo, só que esse irmão, ele sempre me ajudou, né? Na fé, né? Sim, aí com o tempo eu fui vendo, né, os defeitos das pessoas, né? E até então não via o meu, né? Que eu achava que eu não tinha, porque Jesus tinha me livrado, né? E ele sempre dando uns toques, né? Olha, isso é normal, a gente não é perfeitinho, a gente vai errar, não adianta e tal. E teve até caso sério eu vi irmãos fazendo na igreja, assim, e ele conversando, ele falou, olha, vamos tentar... eu vi o irmão tirando dinheiro da sacolinha e colocando no bolso, pronto. E ele não me viu, mas eu o vi. E aquilo me deixou assim, ele falou, mas certeza. E aí conversei com ele, mas certeza que você viu? Certeza, o movimento era. E aí ficou uma situação desagradável, porque já tinha passado, né? De abordar e tal. Falou, vamos orar e tal, mas não olha para isso. É aquela ideia, né? Olha para Cristo, né? E então, assim, e esse irmão sempre ajudando nesse sentido, né? De olha para Cristo, e graças a Deus eu tenho olhado para Cristo. Tenho visto, infelizmente, às vezes a gente vê absurdos, né? Mas é Cristo que é o foco. E com isso a gente vai aprendendo. E algumas vezes a gente errando também, servindo de pedra de tropeço, né? Porque aquela ideia que a gente achava que era certinho, bonitinho, a gente vai vendo que é uma luta constante, né? E às vezes a gente serve de pedra de tropeço, né? Então, assim, a gente vai aprendendo. E assim, só para fechar, a gente tem um seminário teológico básico na região dos diques. E onde eu morava, você passava do lado do Itatinga, que é uma zona de prostituição, né? É um bairro. E aí uma vez eu indo para lá, mais ou menos em cima da hora, tinha uma avenidona que estava cheia, congestionada, e eu incomodado de chegar tarde. Eu falei, quer saber, não, eu vou ter que passar por dentro. Aí eu já liguei o celular e eu estava sozinho, eu falei com a minha esposa, estou entrando aqui no Itatinga, eu estou atravessando, então se alguém falar alguma coisa, eu só estou cortando o caminho. Por quê? Exatamente para evitar, né? De, irmã, eu vi o marido saindo de lá. Não ia ser legal, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, né? A gente vai começa a andar, ser proativo, né? Anda na frente do problema para quando dá, né? Tentar andar na frente do problema. Mas bom, é isso. Marino. Legal, irmão. É isso mesmo, é tomar cuidado como nós andamos nessa nova vida, né? Aconteceu algo também, assim, que não tem problema nenhum, mas que me chamou a atenção mais ainda. Eu e a Marilda, minha esposa, nós estávamos de férias em Natal, e na última noite nós estávamos jantando em um restaurante. Estávamos jantando, né, tomando nosso suco normalmente, né, e comendo ali, e de repente entra um casal. Né, vimos que entrou o casal, a senhora olhou para nós e balançou o cabelo, nós também, e ela sentou uma mesa ao lado, e nós jantando, e de vez em quando eu olhava e via que ela estava olhando para nós, e ia abaixar a cabeça. E eu perguntei para minha esposa, será que essa senhora é de Curitiba? Eu conheço ela de algum lugar.
De onde será que eu conheço essa senhora? Né? Mas um restaurante, né? Tá? E de vez em quando ela olhava e disfarçava. Eu também olhava e disfarçava. Ela e o marido, o senhor. De repente ela levanta e vem na nossa direção. Quando ela levantou, eu reconheci quem ela era. Era uma irmã nossa aí de Campinas, uma irmã nossa daí. Nos encontramos em Natal, num restaurante em Natal, e nós jantando, eu e minha esposa jantando, tomando nosso suco, né? Que é isso que nós fazemos. E ela veio, não conhecia o marido dela, ela apresentou o marido dela. Fazia alguns meses que eu tinha dado um curso aí na igreja. E ela havia participado. Já imaginou se eu tivesse tomando alguma coisa? Não tomo, tá, irmãos? Isso, graças a Deus, eu não tenho problema com. Se eu souber que uma carne está temperada com uma coisa de álcool, eu não como a carne. Isso é um compromisso que eu fiz com Jesus, tá? Então eu não como a carne. Aí eu falei para minha esposa, já imaginou se tivesse na nossa mesa alguma coisa que tivesse dando aparência do mal? Já pensou que escândalo para essa irmã? Que alguns dias atrás eu estava lá ensinando. E eu poderia pensar, mas aqui em Natal, ninguém vai me ver. Num restaurante, aqui tem milhares de restaurantes, mas no mesmo restaurante, na mesma hora. Então, por que eu estou falando isso? Temos que tomar cuidado com essa nova vida em Cristo Jesus. Temos que tomar cuidado nessa nova vida. Porque a vida, como ela é vivida, pode afetar a mensagem falada. Então, por isso precisamos tomar cuidado. É o que o apóstolo Paulo, né, está nos ensinando. E ele continua falando sobre o motivo que deve mover toda a vida cristã. É que Cristo morreu por todos. Para Paulo, o cristão está segundo sua frase favorita, em Cristo. E, portanto, seu velho eu morreu e nasceu um homem novo, tão novo como se tivesse recém-criado pelas mãos do próprio Deus. Dentro desta vida nova, ele adquiriu uma série de coisas novas. Já não julga mais as coisas com as medidas que o mundo utiliza. Já não atribui as coisas aos valores que o mundo lhe dá. Houve um tempo no qual julgava o mundo, né, as coisas do mundo, pela sua maneira de ser. Mas nessa velha vida que ele tinha, ele agora decidiu que ela morreu, e tem que morrer mesmo. Porque agora tudo se faz novo. Por isso tem que tomar cuidado com as atitudes, com as ações, até mesmo com as aparências do mal. Para mim não tem problema nenhum. Tá, eu não tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar também na igreja. Tá? Não é, não, mas para mim? Não é para mim. E a igreja? E a igreja do Senhor? E a igreja que foi comprada com o sangue do Cordeiro? A mente de Paulo era essa, né? De até mesmo às vezes ir contra aqueles que estavam lhe opondo, porque sempre o seu pensar era: e a igreja? Ele fala de uma nova vida. Por quê? Viva uma nova vida. Por quê? Ele está pensando também ainda na igreja do Senhor. Então, seja qual for os nossos atos, né, atitudes, temos que sempre levar em consideração a igreja a qual Cristo morreu e pagou com o seu próprio sangue. Temos que estar sempre pensando nisso. Não é, mas para mim não dá nada. Tá, para mim não dá nada, mas e a igreja do Senhor? Como é que fica para a igreja a qual Cristo morreu? Agora, as normas dessa nova vida são diferentes. Agora, o mestre, que ele tinha tentado Paulo apagar da sua própria memória, agora é a parte
maravilhosa de sua vida. Porque Jesus Cristo tinha conquistado a amizade de Deus, que ele desejou tanto em sua vida encontrá-la, até que Paulo o achou. Então, por isso, ele vivia nessa nova vida. E nos aconselha também a matar o nosso velho eu e vivermos uma vida nova daqui para frente, cada vez mais, renovando, olhando os nossos conceitos, olhando aquilo que eu penso, olhando naquilo que eu acho, né? Mas sempre pensando, e a igreja do Senhor? E a igreja? Alguma pergunta, comentário até aí, antes de a gente ir para um outro ponto? Tudo ok? Eu tenho um comentário. Sim, irmão. Esse trecho que nós lemos, Sim. do 11 até o 19, Sim. isso é maturidade cristã, né? De Paulo. Amém. Amém. É só isso, só. Sim, irmão. Obrigado, irmão. É maturidade cristã. É o que ele está esperando, né? Espera dos Coríntios e também espera de nós, né? É isso mesmo, maturidade cristã. Eu gostaria de ir agora para o capítulo 5, começando no versículo 20 e 21, depois 6, 1 e 2. Se alguém puder ler para nós, eu gostaria de passar um tempinho aqui falando do capítulo 5, versículo 20, 21, e depois até o 6, 1 e 2. Se alguém tiver a passagem para nós, por favor. Eu leio. Ok. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amém, Marino. Amém. Os versículos 20 e 21. Não sei se vocês viram o noticiário, sei lá, um mês e meio, máximo, eu acho, de uma situação de que foi filmada uma embaixatriz de um país asiático, onde ela espancava ou maltratava a sua funcionária. Vocês viram essa reportagem? Marino viu? Eu não. E Walter viu também. E nessa reportagem, ela, como uma embaixadora, né, ela representava o seu país. E filmaram ela maltratando a sua funcionária, a empregada. Batendo, maltratando. Que parece que era costumeiro ela agir daquela forma. E filmaram ela. E aquele vídeo veio à tona. Quando o país viu aquele ato dela, retirou ela de cena no mesmo instante. O país falou, em outras palavras, ela não nos representa. Ela não serve para representar o nosso país. Nós não somos assim. O nosso país não age desse jeito. Ela não é digna de representar a nossa nação. Então ela foi tirada imediatamente, perdeu todos os direitos, homenagens que ela havia recebido, foi confiscado as homenagens das quais ela tinha, e ela foi recolhida de volta e perdeu
o seu direito de representar o seu país. E agora o nosso irmão Paulo vem falando que não há nenhum outro privilégio e responsabilidade do que um embaixador. Um embaixador é um cidadão de seu país num país estrangeiro. Vive entre gente que quase sempre fala um idioma diferente, que tem uma tradição diferente, um estilo de vida diferente também. Ele não pratica, muitas vezes, aquilo que se pratica nesse país, porque ele não é dali. Ele não pertence àquele país. Muitas vezes, ele não come aquelas comidas, não toma aqueles líquidos daquele país. Por quê? Porque ele é de outro país. E ele está ali por um curto período de tempo, lá naquele país estrangeiro. E ele sabe que ele vai ficar lá por determinado tempo, porque ele está lá para representar o seu país original. Então ele vive num país, mas ele não é dali. Ele está ali, mas não faz parte dali. Vive no mundo. Toma parte de toda a vida. É tarefa do mesmo. Mas o cristão é um cidadão do céu, neste mundo. Até este ponto, parece estranho. O cristão sempre é tão no mundo, mas alheio a ele. O homem que não está disposto a ser diferente não pode ser um embaixador. O embaixador fala do seu próprio país. Quando o faz, sua voz é a de sua pátria. Transmite a mensagem. A decisão e a política é de seu país. Há momentos em que o cristão tem de falar por Cristo. Nas decisões e conselhos do mundo, sua voz deve ser a que ofereça a mensagem e a palavra de Cristo à situação humana. A honra de um país está em mãos de seu embaixador. A honra do seu país, até certo ponto, depende do seu embaixador. Porque o seu embaixador representa o país dentro de um outro país. Mas ele não é dali. Ele sabe que um dia ele vai voltar para a sua casa, para a sua terra. Ele está ali por alguns anos somente. Por alguns anos. E ele tem consciência, o embaixador tem consciência de que enquanto ele estiver ali, ele vai representar o seu país da melhor maneira possível. Ele vai fazer todos os esforços. Ele vai agir de todas as maneiras melhores possíveis. Porque ele tem um curto período de tempo para representar o seu país. E o bom embaixador, ele vai viver cada dia, cada minuto, cada hora, cada segundo, cada instante, como se fosse o último, representando o seu país da melhor maneira possível. O seu desejo não é outro, mas sim de fazer uma grande representação do seu país, para que todos possam olhar, nossa, olha como o país dele é bom.
algumas embaixadas que fazem assim uma propaganda tão boa dos seus países junto à área de turismo que todos querem ir para lá. Por quê? Porque o seu embaixador fala tão bem, divulga tão bem o seu país, em que às vezes aquele país não é conhecido, mas se torna conhecido, porque o embaixador tem uma missão de falar do seu país, e ele fala tão bem que muitos querem ir para lá e vão para lá por causa do embaixador. Do embaixador. O papel que ele desempenhou é tão maravilhoso. Mas se ele não é um bom embaixador, como o caso daquela senhora que veio à mídia, é recolhido e perde os direitos, perde os privilégios, porque não representou muito bem a sua nação. A honra de Cristo e da sua igreja está nas mãos dos embaixadores. Por meio de cada uma de suas palavras e ações, pode-se fazer com que as pessoas pensem mais ou menos da igreja, da qual é membro, e de seu mestre, a quem deve buscar e servir para todo sempre. Devemos notar que a palavra de Paulo nos falou: reconciliai-vos com Deus. O Novo Testamento nunca fala de Deus como reconciliado com os homens, mas sim, sempre, são esses os que se reconciliam com Deus. Não se trata de pacificar a um Deus zangado. Todo o processo de salvação vem da parte de Deus. Então o embaixador sempre fala que esse Deus, que no seu país, na sua terra, temos um Deus que reconcilia o homem com o Criador. Portanto, a missão a missão do embaixador é pensar que ele está aqui para reconciliar os homens de volta ao seu país, à sua terra. Ele está num país com uma missão: levar os homens de volta para de onde eles nunca deveriam ter saído, do seu país original, que é o paraíso eterno. Este é o objetivo. Esta é a missão. Este é o dever. É o dever. Mas por quê? Porque precisamos lembrar sempre: estamos aqui, mas não somos daqui. Somos embaixadores. Embaixadores da graça de Deus aos homens. É por isso que Paulo tratava com muito amor a igreja e até mesmo os falsos, corrigindo, sim, mas pensando: estou aqui, mas não sou daqui. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com a aparência do mal. Eu não sou daqui. Não somos deste mundo. Somos embaixadores, representantes do lar celestial, da pátria celestial. Mas, enquanto estamos aqui, precisamos viver como se não fôssemos daqui. Vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele. Estamos numa missão. Irmã Elisa, ia falar alguma coisa? Não, tá. Ok. Estamos aqui, né? Mas estamos representando a pátria celestial. Mas o que
nós, abrindo uma conversa agora, o que nós pensamos sobre isso? O que você pensa sobre isso? De estarmos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos no mundo, mas a nossa missão, o nosso único propósito neste mundo é sermos um embaixador. O que você pensa sobre você ser um embaixador, uma embaixadora de Cristo no Brasil? O que isso lhe diz? Dessa nobre função de representar. O que isso lhe fala? Cláudio? É muita responsabilidade e a gente às vezes esquece disso, né? O grande papel que a gente tem perante Deus, e a gente tem que pedir muito a Deus para dar sabedoria, para dar olhos e ouvidos espirituais, para a gente perceber as coisas, sabe? Perceber as armadilhas, porque é muito fácil cair, né, em armadilha. É muito sutil, quando você vê, você já está no meio, então principalmente no trabalho, assim, acontecem coisas que você fala, nossa, né, quando você consegue perceber, às vezes é um pouco tarde até. Então, no trabalho, por exemplo, a gente não pode ficar falando de Cristo, mas a gente pode estar demonstrando o tempo todo, né, através de atitudes, da maneira de falar. Então, às vezes, algumas pessoas falam, como você é calma, como você é isso, como você é aquilo. E eu aproveito a oportunidade para falar, olha, eu demorei muito para ser assim, eu precisei me converter para ser assim, né? Então, tentar puxar uma conversa de alguma coisa que a pessoa percebeu na gente, assim. E não dá para ser 100% o tempo todo, né? Então, por isso que tem que pedir para Deus nos ajudar com isso, né? Mas a responsabilidade é muito grande e a gente, às vezes, passa batido, assim. Finge que não é comigo, assim, né? É triste, não é para dar risada, é triste, mas a gente é ser humaninho mesmo. Eu ia falar, Cláudio, que ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, é também um privilégio, né? Um privilégio. No meio de tantos, né? No meio de tantos, nos escolher para ser esse embaixador, embaixadora, né, da pátria celestial. Ao mesmo tempo é responsabilidade, mas um grande privilégio também, né? Verdade, sem a gente não nos escolheria, né? Mas ele nos escolheu. Então, é um privilégio mesmo. Ele é muito misericordioso e nos ama muito mesmo. Amém. Amém. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Mais alguém quer comentar algo sobre ser esse representante num país que não é nosso? Do qual nós não somos? Sim, Walter. Mauro, dá até medo de pensar sobre isso, né? Porque, sim, como você fala, como a Cláudia acabou de falar, é muita responsabilidade, né? Do jeito que nós estamos estudando aqui e o que nós estamos fazendo. Né? Porque o que a gente vê também é muita gente, inclusive a gente mesmo, né? Primeiro procurando ganhar o mundo para depois ganhar o reino de Deus. E eu tenho falado, inclusive até comentei com o Barbosa, que quando a gente começar a viver o que a Bíblia diz, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas, né? O que comer, o que beber, o que vestir. Isso vai acontecer. Mas a gente tem que obedecer, tem que buscar primeiro o reino de Deus. E Deus vai providenciar, né? Não é que vai cair do céu, Deus vai providenciar um emprego, uma oportunidade de conseguir essas outras coisas, né? Eu creio nisso. Só falta... A crença já está em mim. Falta da minha parte a ação para ser testemunho disso também. Muito obrigado, Walter. É isso mesmo. Muito bom. Obrigado mesmo. Mais alguém quer falar sobre esse cidadão
do céu, que representa o reino celestial aqui neste mundo? Mais algum comentário, observação? Como eu falei, é responsabilidade, mas também um grande privilégio. No meio de tantos, né? Ele nos chamou para representá-lo. Então é uma grande bênção. Mas o que mais, irmãos? Vamos para o capítulo 6 ainda, né? Começando no versículo... No 2, do 1 ao 10. Vamos pegar uma sequência ali. Se alguém tiver e puder ler para nós, por favor. 6 de 1 a 10, por favor. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por hora e por desonra, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tido por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecido, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros. Nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. Obrigado, irmão. Até o 11? Até aí tá bom, irmão. Muito obrigado. Tá ótimo aí, irmão. Muito obrigado. Tá ótimo. Obrigado mesmo. Paulo começa com uma palavra triunfante da vida cristã. Ele fala sobre paciência. É uma palavra que não se pode traduzir. Não descreve o tipo de mentalidade que pode sentar-se com as mãos cruzadas e a cabeça encurvada e deixar que passe sobre ela, mas descreve a habilidade de suportar as coisas de uma maneira tão triunfante que a transfigura, né, em uma maneira tão grandiosa. Paulo chama isso de a raiz de tudo que é bom. A paciência, ela é triunfante. Ela fortalece, ela conquista. Ela se torna das virtudes. A paciência. E Paulo continua falando. Ele fala sobre 3 grupos, cada um composto de 3 coisas, nas quais se pratica esta paciência virtuosa. Ele fala do sofrimento, das lutas, das tragédias da vida, dos açoites, das prisões,
Mas ele fala da paciência, essa virtude de suportar tudo, sem desistir. E ele fala, ele começa falando sobre os conflitos internos da vida, as tribulações. A palavra que ele utiliza é como vimos, que é uma usualmente expressada de uma maneira que fosse o homem pressionado fisicamente. Há coisas que doem o espírito humano, como a tristeza, que são uma carga para o seu coração. Desilusões que podem destroçar-lhe a vida. As simples pressões das demandas da vida sobre ele. Mas a paciência triunfante pode fazer frente a todas estas causas. Ele também fala da necessidade, as necessidades da vida, há certas cargas das quais o ser humano pode escapar, mas há outras que são inevitáveis. Há certas coisas que o ser humano não consegue por ele mesmo suportar, mas a maior desta pode ser a tristeza, porque só a vida que não conheceu o amor de Jesus jamais conhecerá aquela tristeza que abate, mas quando vem Cristo, ele consegue se levantar. Paulo está falando da sua própria vida, das suas próprias lutas, do seu sofrimento, dos açoites, dos tumultos. Ele está falando das injustiças, está falando sobre desonra, está falando sobre defamação, está falando sobre morrer, está falando sobre ser espancados e quase perdendo a vida. Mas ele fala dessas angústias. Quando ele fala de angústia, pode ser que ele estava utilizando-se de uma referência a um exército encurralado num desfiladeiro, estreito e rochoso, sem lugar para fazer uma manobra e escapar. Angústia. Angústia, ele está falando. A vida tem momentos em que o ser humano se sente encerrado, sufocado, induzido numa espécie de claustrofobia espiritual, colocado numa situação na qual parece que as paredes da vida se fecham sobre ele. E neste momento, a paciência triunfante lhe permite respirar e olhar para o céu e ver o socorro e ver o consolo de Deus. Paulo está falando das suas lutas, suas pressões, seu sofrimento, as suas dores, mas falando que ele tinha um consolador, que ele tinha alguém por ele e que ele deveria continuar com paciência. Paciência, mesmo diante do sofrimento. E ele falou de que havia situações, tribulações externas, como açoites, havia cárceres, havia tumulto, havia o esforço da vida cristã, havia as insônias, os jejuns, mas também ele tinha uma mente pura, ele tinha a ciência, o conhecimento das coisas e de Deus, e havia longanimidade em sua vida para suportar. Porque havia a bondade de Deus em ajudá-lo em tempos difíceis. Então Paulo vem falando que tudo isso ele sofreu e que tudo isso também, de certa forma, nós vamos passar. Mas ele sempre se voltava ao Deus de consolação, que tem o consolado. E qual era a parte dele? Paciência nesse texto. Paciência. Paciência para suportar tudo que estava vindo. Reconhecendo que
o Senhor o daria o escape necessário, a força necessária para vencer. E assim também poderá acontecer conosco. Sofrimento, dor, luta, interna, externa, ataques, mas devemos estar sempre olhando para aquele que nos consola, aquele que é o Deus de toda consolação, que nos consola para podermos consolar os nossos, porque precisamos lembrar sempre, não somos daqui, estamos neste mundo, mas somos aqui um representante da pátria celestial. Então precisamos buscar ajuda na nossa pátria, não nesse mundo. Às vezes tendemos a buscar ajuda em coisas desta vida, deste mundo. Mas nós não somos daqui. Não somos daqui. Sabe? Muitas vezes, conversando com pessoas, irmãos, às vezes falam, não estou bem, né? Aquela ideia de eu vou dar um tempo. Porque o mundo é assim, né? As coisas não estão bem, eles dão um tempo. Não está bem nos seus relacionamentos, na família, eles querem dar um tempo na família. Não. O discípulo de Jesus, aquele que é cidadão dos céus, ele não dá um tempo, ele busca ajuda no céu. As armas deste mundo para vencer, ele usa cada vez mais. Usarmos de forças da nossa pátria. Não é aqui, é celestial. Então, ao sofrermos, não vamos usar as armas deste mundo. Muitas vezes, eu ouvi pessoas, né, aí fora, não estou bem, eu vou sair, vou tomar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eles usam as armas deste mundo, porque eles são daqui. Mas como celestiais, nós não usamos armas deste mundo para aliviar a nossa dor, seja interna ou externa. Nós usamos as armas de onde nós somos, celestiais. Mas Deus tem nos ajudado, Deus tem nos ensinado, Deus tem nos dado o conhecer dele, para que vivamos de uma maneira santa. Paulo sabia que nenhuma palavra útil podia ser pronunciada, nem realizada, nenhuma boa ação poderia ser feita sem a ajuda do Espírito Santo. Mas, com a ajuda do Espírito Santo, ele podia viver uma vida de sinceridade, de fidelidade e de paciência. Sozinhos, não conseguimos. Precisamos de ajuda do Espírito de Deus para podermos continuar mesmo diante das lutas. Nós continuamos ajudando. E possamos lembrar sempre, estamos aqui, mas não somos daqui. Estamos aqui com uma missão. Somos embaixadores dos recursos deste mundo. Usamos os recursos da nossa pátria celestial. Porque de lá nós somos. Não somos mais daqui. Então, por isso não usamos as armas deste mundo. Mas sim as armas espirituais para vencermos a batalha. Como Paulo estava fazendo. Usando as armas celestiais. E que nós também façamos o mesmo, irmãos. Com as lutas que temos, os desafios que temos, vamos sempre buscar ajuda nos céus. Através da oração, da comunhão, né? Um relacionamento uns com os outros, né? Nos envolvendo na obra de Deus, para que possamos vencer as dificuldades e os desafios que essa vida nos oferece. Mas lembrando sempre, não somos. Que Deus nos abençoe, né, irmãos, e venhamos a pensar cada vez mais de onde nós somos e para onde nós vamos.
Perguntas, comentários para encerrarmos nosso momento de hoje? Ô, professor, eu estava lembrando do louvor, né? Tem um louvor a Sim, respeito. Aqui não é meu lar, num viajante eu sou, não é? Meu lar é lá no céu, Jesus a preparou. Sim. Então já fica tranquilo. É isso mesmo. Vamos estar sempre firmes para chegar no lar celestial, né? Amém, irmão. Amém. E lembrando que estamos aqui como embaixadores. É. Tem também, né, que diz algo assim, né? É esse mesmo, né? Meu reino é lá no céu, embaixador eu sou, aquele que, né? Mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Somos embaixadores. E vamos representar bem o nosso país, a nossa nação. Ser bons, vamos ser bons, né? Embaixadores. Representar muito bem, falar muito bem, para que muitos possam ter o desejo de conhecer e de ir também para esse país, né? Mais alguma coisa? Uma palavra? Mauro, Senão os irmãos podem encerrar. Sim, volta. Irmão. além de sermos embaixadores, temos também a chave dos céus, né? Abrimos portas Sim. para as pessoas, né? Amém, irmão. Amém. É O muita embaixador ele faz responsabilidade. isso, né? É, Faz a ponte, né? verdade. Faz a ponte. Como eu falei, muitos conhecem, acabam conhecendo muitos países que nunca foram falados, porque o embaixador ele faz um bom trabalho no país onde ele está. Ele representa muito bem, ele divulga, né? Ele divulga muito bem, e aí muitos acabam viajando para aquele país, alguns até ficam lá, alguns até recebem cidadania daquele país, mas tudo porque o representante, sabe? O embaixador, ele fez um trabalho de excelência. Representou muito bem seu país, entre os órgãos, né, governamentais daquele país estrangeiro. E aí, muitos vão para lá. E muitos ficam por lá. Porque ele falou muito bem, representou muito bem. Esse é o nosso papel. Representar muito bem o país do qual nós pertencemos. Tomando até cuidado com as aparências do mal. Enquanto representamos o país. Então, vamos ter uma oração. Quem dos varões podem fazer uma oração, que não fez ainda, para encerrarmos essa noite? Sim, Barbosa. Podemos orar? Sim, irmão. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso, soberano, excelso é o Senhor, não há outro além de Ti, ó Pai. Queremos agradecer, ó Pai, por esse momento tão maravilhoso. Estamos aprendendo, ó Pai, da Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, a cada dia nos ensine, ó Pai, a ser embaixadores de Cristo. Amém. Vamos, ó Pai, reconhecer, ó Pai, a Tua soberania, o Teu poder, a Tua majestade. Que possamos ser servos fiéis ao Senhor. Que possamos cumprir o nosso papel aqui nessa terra, Senhor Deus. Quer falar do amor, do Teu plano de salvação às pessoas que não Te conhecem. Que possamos ser exemplos como cristãos, ó Pai, e fazer somente a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por noite, obrigado por cada vida, Senhor, cada família representada. E queremos, ó Pai, uma noite de descanso abençoado. E amanhã possamos estar, ó Pai, novamente, se for da Tua vontade, para aprender mais da Tua palavra. Sim. Ó Deus amado, obrigado. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa Deus noite. abençoe. Obrigada pela Amém. Ó Mauro, amanhã eu vou te falar uma história sobre aquela carta de recomendação. E hoje, Ah, tá. lembrei de você hoje, Amanhã, hoje já foi, amanhã a gente conversa, antes de começar a aula. Tá bom.
Valeu. Valeu, até amanhã. Deus Tchau, abençoe. gente. Até amanhã. Tchau, tchau.